Um Cão Andaluz é um dos trabalhos artísticos mais subversivos da história do cinema. A quebra de qualquer lógica, entendida pelas nossas capacidades cognitivas e percepções naturais, é o foco maior dessa obra. Seja o tempo, o espaço, a vontade, a física ou os valores, a quebra como revolução cinematográfica é efetuada com sucesso. Mas assim como Buñuel assume em seu texto que se encontra na antologia A Experiência do Cinema de Ismael Xavier, sua arte não procura a subversão completa das nossas faculdades mentais. Não creiam por tudo que disse que luta apenas por um cinema dedicado exclusivamente à expressão do fantástico e do mistério. Um cinema escapista que, desdenhando a realidade cotidiana, pretendesse mergulhar-nos no mundo inconsciente do sonho. A Bela da Tarde e Ensaio de um Crime, por exemplo, são dois filmes que pouco se aproximam do curta citado anteriormente. A relação de montagem, mise-en-scène e roteiro pouco estão preocupadas com a subversão completa da linguagem cinematográfica, ou melhor, de uma linguagem dita como certa. Na verdade, essas duas produções mais se aproximam do embate que o modernismo travou com os valores burgueses. Se é possível traçar um paralelo, diria eu que, nesse sentido, o trabalho de Luis Buñuel está ao lado do que Peter Sonzi nomeou de crise do drama ou morte do drama em seu livro Teoria do Drama Moderno. Esse drama que é conhecido como drama burguês, um gênero definido pela narrativa contínua, pela causa e consequência, pelo apreço do presente e pelo poder do indivíduo de guiar sua própria história. A crise do gênero, como era conhecida, é marcada pelo fim das morais burguesas. A partir daquele momento, o homem já não decide mais o seu destino e nem mesmo pode apelar a Deus por sua vida, já que o acaso é que controla seu futuro. Então, como essa crise aparece na obra do cineasta? Se voltarmos olhares para a Bela da Tarde, veremos um filme sobre uma mulher casada que, mesmo querendo, não consegue estabelecer relações sexuais com o marido. Como um fetiche, seu tesão está em outro lugar, está no desconhecido, no estranho. O diretor aproveita do imaginário e do sonho para nos contar tais coisas. A primeira cena da película se trata desse perambular em um subconsciente erótico, revelando o sadomasoquismo e a perversão intrínseca àquela personagem. São esses impulsos apresentados como parte da psique dessa protagonista que vão levá-la, apesar de sua vontade, a atuar como prostituta. Conforme Severino satisfaz seus desejos, desaparecem os trechos em que a personagem viaja em seu subconsciente devasso e se resolvem os problemas com o marido. E um certo passado que, através da montagem, é sugerido pelo filme, não está ali para dar ao espectador uma resposta ou ajudá-lo a encontrar uma origem para tais sentimentos. Não é por um provável abuso ou pela rejeita do símbolo católico que Severine é como é. O que nos está sendo mostrado é esse sentido bestial que os prazeres da carne nos afirmam animais apesar de racionais. Sentido este que está presente no ser humano até mesmo na inocente figura da criança. O cineasta não só está falando que nós somos bichos e que somos encharcados nessa natureza animalesca. Ele também exprime, por meio dessas obras, que qualquer tentativa de racionalizar essa realidade é disfuncional. No mesmo texto citado anteriormente, Luis Buñuel diz que, apesar de uma taça ser uma taça, cada um que toma posse dela entende de um jeito. Quando a realidade se junta à percepção da mesma, o que se formula no inconsciente é o surreal. E isso não está só no longa de 67. Ensaio de um Crime é um bom exemplo disso. Arquibaldo de la Cruz não tem suas vontades como resultado de um passado traumático, mas sim de impulsos profundos que estão se revelando naquela tragédia pela primeira vez. A morte de sua governanta não é resultado de sua vontade, muito menos causa de seu angustiante futuro. É acontecimento de um acaso e manifestação de uma natureza subconsciente. É o momento em que o garoto entende que tem prazer na morte e que tem prazer na figura feminina, além de ser o momento em que esses prazeres se misturam. E esse filme vai proporcionalmente além do debate que Belle de Jour foi. Enquanto Severino consuma incontrolavelmente seu desejo mais profundo, Arquibaldo não consegue nunca consumar o ato que lhe dará prazer. Mesmo quando Buñuel quebra a moral burguesa, ele não permite ao espectador, que talvez tenha aceitado sua versão animal, ver as vontades do protagonista serem realizadas. Seja na crueldade de matar pelo prazer ou na vontade de se entregar pela culpa, o protagonista se vê incapacitado. Ele não quer matar, mas seu lado animalesco é mais feroz. Ele se sente culpado, mas a lei não o considera criminoso. O que diriam os apreciadores das histórias que precisam da ação ao assistir o hiato de um homem que nunca consegue consumar seus desejos? Então, não só nesse abalamento dos valores e das morais burguesas que o surrealista se aproxima da morte do drama, mas também na forma em que esse conteúdo é apresentado ao público. Seja na viagem pelo imaginário de uma mulher que reprime um desejo, seja na forma que um quase assassino assume ter culpa pelo que não fez. Buñuel vai falar do passado, como também vai falar do que não aconteceu. Ele vai falar da vontade não consumada e do desejo não reprimido, da insignificância do homem diante de sua ânsia. Quando ele faz a tela branca do cinema refletir a luz que lhe é própria, o faz explodindo o universo, explodindo o que era considerado certo, o que era tomado como valoroso, explodindo as barreiras que impunham limites ao instinto animal do homem.
explodindo o real e o transformando em surreal. É nesse lugar em que a lógica, questionada por André Breton no Manifesto Surrealista, ainda é usada como fundamental na representação do mundo e de suas experiências sobre as quais o cineasta vai atuar. Ainda vivemos sob o império da lógica, eis aí bem entendido onde eu queria chegar. Mas os procedimentos lógicos, em nossos dias, só se aplicam a resoluções de problemas secundários. O racionalismo absoluto, que continua em moda, não permite considerar senão fatos dependendo estreitamente da nossa experiência. Os fins lógicos, ao contrário, nos escapam. Inútil acrescentar que à própria experiência foram impostos limites. Esse é o lugar que o surrealismo e o drama moderno, ou pós-dramático, se encontram, onde representar os valores de uma classe já não faz mais sentido porque ignora toda uma natureza animalesca, onde se entende que a vontade consciente não se faz motor primário do homem ante a sua bestialidade inerente. Buñuel vai abraçar o surrealismo e se esforçar para estremecer nosso universo através da perversão humana, assumindo suas fraquezas, negando seus valores, dizendo não a Deus e ao homem. Seu cinema mostra que ninguém rege o universo além do infortúnio e acaso, e nada nos controla além do incomprimível desejo.